E aí, pessoal, olha só, no programa de hoje, é o segundo bloco aqui, nós vamos começar com um tema polêmico, falando sobre a visão que se tem da Lei Maria da Penha, o acompanhamento de crianças que passam por esse processo. O nosso amigo Ronaldo aqui vai trazer para vocês junto também do Dr. Márcio, da doutora Ana aqui, que é psicóloga, o doutor Márcio, que é advogado, e trata esse tipo de situação, que algumas mães também abrem um processo de forma caluniosa, a criança é Sim, afetada. sim. Então a gente vai resumir, porque a o- gente também vai ter um programa exclusivo para você tirar todas as suas dúvidas. Isso. O tema aqui hoje, né, sugerido, é homem sofre mais violência doméstica que as mulheres. É um tema bem polêmico, né, doutor Márcio? Porque a gente sabe que o Brasil é um país onde a mulher sofre muita violência, né? E o doutor Márcio é um cara especializado, um advogado especializado nessa situação onde o homem, muitas vezes, É ele não injustiçado. injustiçado, com denunciações caluniosas, porque hoje em dia a mulher, sem nenhuma prova, chega numa delegacia e fala qualquer coisa e é acolhido na hora. O homem já fica como errado, inicialmente ele já está errado, mesmo sem ter como se defender. Então, para conversar sobre esse tema hoje, trouxemos a psicóloga doutora Ana Souza e o doutor Márcio Rezener. Corrija-me se eu estiver errado, doutor Márcio. Vamos falar. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Vamos lá. Doutor Márcio, se apresenta aí para gente, como que o senhor começou, qual é a visão que o senhor tem dessa situação que ocorre não só hoje aqui no Brasil, mas possivelmente deve repercutir também no mundo, mas voltado hoje nas condições jurídicas que a gente tem aqui Essa questão que eu narrei, no Brasil. Que eu narrei, das injustiças. Então, homens sofrem mais violência doméstica que mulheres. Boa tarde para todo mundo, para todos, né? Eu sou psicanalista também, para quem não sabe, mais de 4 anos do palestra, então a psicanálise e a psicologia, para mim, são a mesma coisa. Alguns diferem a forma do tratamento, mas Freud já diz bem claro, ele é bem claro nos seus compêndios, né? A doutora Ana aí pode me corrigir, bem claro, que a psicanálise não é nada mais que a psicologia. Ele deixou bem claro isso em todos os compêndios dele, né? Depois entra algumas confusões. Eu não quero entrar nesse tema aí, não. Quem vai entrar nesse tema aí vai ser explorado é a doutora Ana, né? Mas eu sou psicanalista também, né? Então, sou formado pela PUC, né? Já vai para quase, para quem não sabe, eu já estou no quarentão, né? Quase 20 anos. Meu pai era engenheiro e formado também pela PUC, só que pós-graduado em penal. Minha mãe é delegada da OAB, também formada pela Gama Filho, 47 anos, formada pela Gama Filho, e delegada da OAB aqui na Zona Sul, né, do Rio de Janeiro. Eu entrei mais porque eu sofri violência doméstica também. Eu sofri com meu filho, né? Vídeos gravados, que nem a questão do Henri. Meu filho, se não fosse eu batalhar, ele teria virado um Henri na vida, um Gabriel Fernandes, estaria morto. E eu ganhei a causa, né? Tá aí, tem vídeos dele, né? A mãe querendo matar, isso daí já não é mais sigiloso, já foi tudo apurado. Então, eu resolvi, de fato, entrar nos grupos alguns grupos que eu entrei, que era o da Janaína, a doutora Janaína, que a gente conversa pelo telefone, é muito falada, ela defende aí a causa dos homens. Faço curso com o Quaresma, né? O Quaresma é um grande criminalista, nós conversamos também, a Uri Júnior, eu tenho o telefone da Uri Júnior. E nós entramos nessa causa aí, e aí veio o Hilbert, eu ajudei o Hilbert, veio a Unifame, eu não quis ser o presidente. Aí, quem é a presidente da Unifame, vocês estão falando com ela ao vivo aí, é ela que é a presidente da Unifame, né? É a doutora Ana, foi o que eu achei bem melhor também ter colocado ela. E o que nós achamos? As humanas mudaram, né? Deixa eu só abrir aqui, que a gente não vai ter tempo para falar de muita coisa, né? A figura paterna, eu acho que vou deixar isso daí tudo para a doutora Ana. Eu não vou dar aqui uma aula de figura paterna sobre Lacan, sobre Freud, a importância. Isso é tudo com a doutora Ana. Eu vou falar no termo jurídico, porque os homens sofrem mais. As humanas mudaram, né?
92% hoje já é comprovado no IBGE que 92% dos casos de denunciação da Maria da Penha são mentiras, são comprovados como mentiras, que nem o meu, como deu em extinção. São mentiras. Só que a Lei Maria da Penha ela só tem 46 artigos, somente isso. E nunca fala que a mulher tem o poder de fala. Cada comarca interpreta de uma forma, cada juiz está interpretando de uma forma. Nós não temos especificamente uma PEC lá dentro que diga assim, olha, tem que ter presunção de inocência. O que é presunção de inocência? Ninguém é culpado até que prove o contrário, né? Eu vou falar o linguajar para que vocês entendam rápido, porque o programa falaram que ia ser rápido, né? Que tem que ser rápido, para que vocês entendam rápido. Então não tem uma presunção de inocência. O que é presunção de inocência, né? No ramo jurídico? Ninguém é culpado até que prove o contrário, né? Para não dizer decisão fundamentada, como está nas garantias fundamentais na Constituição, você tem que provar. Então, se uma mulher ela tem um print lá, realmente, que o cara fala que vai matá-la, está tipificado 147, crime de ameaça. Tanto que a mulher também não pode ameaçar o homem, porque tem um artigo, hoje nós temos o artigo, mas temos o inciso A e o inciso B. Né? O Bolsonaro mudou, então tem a violência também do homem. O homem hoje em dia sofre violência doméstica. Mas por que ele vem sofrendo e sempre sofreu e nunca deu em nada? Esse tema é polêmico. Você já reparou que quando o homem ele sofre a violência doméstica, ele sofria anos atrás, eu estou falando de, vamos botar aí, 40 anos atrás. A mulher batia nele, ele tinha vergonha de chegar na delegacia e falar assim, cara, minha mulher me bateu, eu quero fazer uma denúncia. Não. E se você ver, a maioria dos casos é esse. Se você pegar o caso da Amber com o John Depp, o que a Amber falou? Diga para o mundo, foi onde ela se danou aí, né? Diga para o mundo, Depp, que quem vai te ouvir, uma mulher como eu, ou vai te ouvir, né? Uma mulher que está dizendo que está sofrendo alguma coisa. Ele gravou, se danou ela, feio, né? E nós temos outros casos aí, o caso do Neymar, se ele não consegue gravar a mulher batendo nele, a mulher falou que ele estava fazendo uma gravação lá, muito importante. Então você começa a ver as mentiras, né? Então, as mentiras. Então, o homem, por que ele sofre mais violência violência doméstica do que a mulher? Por esse fato de ele não querer denunciar, mas hoje não. Hoje você chega na delegacia, os delegados que estão lá, até mulher, inspetores, eles já anotam logo, porque eles sabem que até o deles estão na reta agora. Agora já não é mais uma brincadeirinha. Agora virou coisa séria, como disse o Quaresma. Então, nós não temos mais uma brincadeirinha, nós temos violência doméstica e acabou, vinculada a um homem. Né? Tá lá no 147, no A, né? Preciso A, que é bem claro dizendo perseguição. Se a mulher começar a me perseguir aqui, eu denuncio ela como violência. Só que a maioria não sabe disso. Entendeu? Então o homem vem sofrendo calado ao ponto de ele sair, não querer arrumar problema, e a mulher arranha, bate. Pouco tempo agora eu levei um camarada com 7 facadas, foi puxada a câmera. Caramba. E 7 facadas da mulher, e quando chegou na delegacia lá, ela está respondendo, mas está solta. Aí se fosse um homem, estaria preso. Esse é o fato do Brasil, né? O sistema, ele não liga. E o sistema, infelizmente, eu tenho que bater, o sistema é muito feminista. Não é mais... Então, desculpa cortar, é porque o que acontece? Nessa questão para os nossos telespectadores que estão ouvindo, a gente entendeu que, tipo assim, o mundo mudou. A informação, ela chegou. Às vezes, aquela as humanas mudaram. Do cara não ter... O homem não ter coragem, né, de denunciar essas coisas assim. Porque, às vezes, até virava chacota no Marcelo, ambiente. não exportando, mas é algo muito importante que tem que ser falado aqui para o ouvinte, é o seguinte. As humanas mudaram. Doutora Ana sabe disso. Mudaram as humanas. O homem é um ser em desenvolvimento. Tanto que o Brasil tem menos de 500 anos, se você comparar com a América, tá? Então, o homem é um ser em desenvolvimento. As humanas mudaram. Põe aí no Google agora, eu desafio qualquer um, né? Põe no Google agora, põe assim, pai mata filho. Vai aparecer aí. No Google, pai mata filho. Aí você conta. Depois você põe assim, mãe mata filho. E depois você conta filho. Você conta. Vai dar muito mais mães matando filhos
filhos do que pais matando filhos. Porque as humanas mudaram. E, doutora Ana, o que a senhora acha do argumento que trouxe aí o doutor Márcios? Bom, boa tarde aí a todos, né? Obrigado pelo convite. Olha, essa relação masculina com a sociedade, do sofrimento masculino, sempre foi algo que permeou, né, os meus estudos e as minhas observações, e começa já desde antes essa questão de que vocês estavam falando que aí o homem não tinha uma proteção no sentido de denunciar a violência contra ele, porque nós vivemos numa sociedade patriarcal, né, e que nós vemos dela numa construção de milhares de anos. Então, é um fato de que o homem, por exemplo, ele tem um histórico de violência, digamos assim, de guerra, ou de andar armado, ou de estar em posturas no exército, na polícia, e de ser o homem, o provedor, né? Ou então o mais forte, inclusive fisicamente, o que eu acho que hoje, como as humanas vêm mudando, como muito bem colocou aí o Dr. Márcios, né? Hoje mostra o homem como um ser humano tão frágil, aí falando na ordem da violência psicológica, né, quanto a mulher, como um ser humano mesmo, né? Então, desde que o homem é acostumado, né, e me chamou a atenção na clínica quando eu comecei a atender homens em situação, às vezes, de rua, ou independência química, em situações de vício, ou que tinham sido maltratados pela mãe, e crescem, às vezes, repetindo inconscientemente, sempre em relações, envolvidos em relações tóxicas, dominados, se é que se pode se dizer assim rapidamente, viu, gente, por uma mulher e não conseguem se desvincular dessa relação. Então, homens que cresceram completamente fragilizados, quebrados e complexados, né? E isso é muito claramente percebido na minha clínica. Eu sempre trabalhei na saúde mental, no que eu chamo às vezes até de UTI ou CTI da saúde mental, né, em clínicas psiquiátricas, homens que foram massacrados literalmente por essa ideia de que o homem tem que ser forte, de que o homem resiste a tudo e de que o homem é violento, e muitas vezes cresce sem esse autoconhecimento, esse entendimento. E a Humanas vem mudando para isso, e também, inclusive, ele coloca nessa questão da paternidade, né, pulando aqui já de um assunto para o outro, que agora os homens se encontram, às vezes, muito atualmente, como foi a abertura do bloco aí, né, na alienação parental, em denúncias caluniosas da Maria da Penha, e existem realmente esses dados de pesquisas, né, que dizem que o Dr. Márcio é 92%, mas muitos dizem também de 8 a cada 10 denúncias. O jurídico é muito dito isso, os psicólogos jurídicos muito abarcam esse assunto, abordam esse assunto com um número realmente absurdo, né? Entre 80% e 90% dos casos da Maria da Penha são denúncias falsas, né? Então, realmente é algo que da área da humanas, da psicologia e o ser humano de um modo geral, a saúde mental tem que e o jurídico, todos somos da área das humanas, nós todos, vocês que são das notícias, né, temos que nos atentar como que essas mulheres, né, vêm atuando de forma, eu digo assim, não tão silenciosa, mas esse barulho tem que ser dito, porque afeta literalmente o futuro da nossa sociedade, afeta a função paterna, já que o jurídico protege tanto, muitas vezes, a mulher, sem ao menos colocar um estudo biopsicossocial. Eu atendo muitos pais, assim, por exemplo, eu tive casos, inúmeros casos, nos estudos biopsicossociais no jurídico, por exemplo, pais que, na hora que eles vão ser ouvidos por psicólogas, assistentes sociais e até, às vezes, promotores da justiça, muitas vezes, não dão ouvidos, até mesmo na delegacia, quando vão fazer denúncias. Então, assim, quando você me pergunta, quando vocês me perguntam, né, como que eu vejo isso uma situação realmente alarmante, sabe? E a Uniforme, inclusive, é um grupo que se forma justamente para procurar
procurar dar ouvido e procurar mostrar, orientar esses pais, as medidas que podem ser tomadas. E eu acredito que nós, como profissionais que trabalhamos na área, eu, o Dr. Márcio e tantos outros, né, temos que realmente nos atualizar para esses dados, porque realmente, como diria a Melanie Klein, né, do seio bom e seio ruim, a mesma mãe que dá a vida, ela tira a vida de formas que ainda estão muito pouco faladas, eu acredito, na sociedade. Compreendi. Até só cortando a senhora aqui, eu estou com uma ouvinte nossa aqui, né, que se interessou pelo assunto e é um dos temas nosso para fazer um programa só sobre isso. Porque inteiro. Hoje o politicamente correto, né, tá valendo pro modo de viver e não às vezes aquilo que acontece. Vocês estão trazendo algumas coisas que acontecem e não são mencionadas. E aí qual foi a ideia que o Ronaldo e eu tivemos? Vamos falar um programa fazer um programa inteiro, porque só sobre essa informação, porque ela é muito abrangente, complexo, não dá para poder separar só um os bloco. danos, eu acho que se estendem aos pais, aos filhos, né? Foi o que a doutora é prejuízo para os pais de ter também. que ficar se defendendo na delegacia de uma denunciação caluniosa. É o aparato público utilizado de maneira errada pela mulher e eu não sei. Será que essas mulheres que fazem essas denunciações caluniosas, elas pagam diante da lei? Ou isso fica boiando e não acontece nada? Então é um assunto muito complexo que a gente vai terminar esse programa aqui agora como uma prévia, e vamos fazer um programa integral para tratar desse assunto. Tá bom, doutor Márcio? Tá bom, doutora Ana? Maravilha. Então, pessoal, você que aí achou interessante, é um assunto que realmente chama a atenção, porque vai trazer conhecimento, porque tem gente que vai mais por ressentimento, né? E às vezes usa a justiça para com poder certeza. Se valer não pensando nas consequências dos atos. Então, no próximo programa, esse vai ser o assunto. Então, vamos trazer para o próximo programa. Vamos encerrar aqui. Agradecemos a participação do Dr. Márcio, da doutora Ana, aí que realmente entendem do assunto. Exatamente. E estão vivendo. E é um fato pouco disseminado, né? Só quem sofre, eu acho que sabe da gravidade do que é tentar combater, de repente, uma justiça que escuta muito mais as mulheres, que não tira a razão, porque realmente a violência contra a mulher é muito grande no Brasil, mas também tem esse lado do homem, da denunciação caluniosa, da mulher ressentida, né, que faz essas denúncias e não... E vice-versa, porque também às vezes até o próprio homem pode fazer. É geral. Mas, então, no próximo programa, não percam aqui, na TV Cidade, Telecast, trazendo de todo tipo de assunto. Tá bom?